Estamos de volta, 12:06. Você vinha acompanhando aqui com a gente mais cedo. O governador Luiz Fernando Pezão pediu apoio das Forças Armadas para entrarem na Rocinha. A gente já tem informação atualizada, né? Isso, informação atualizada aqui no nosso portal, o G1, lá de Brasília. Então, informação, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, acaba de autorizar aí o cerco à favela da Rocinha. Então, esse cerco já era dado como certo nas próximas horas. Você vê aí, olha, ministro da Defesa autoriza o cerco do Exército à favela da Rocinha. Isso que deve acontecer nas próximas horas. Essas são imagens ao vivo ali daquela região da favela da Rocinha. Desde cedo, um intenso confronto. Bandidos queimaram um ônibus. A autoestrada está fechada há 2 horas nos 2 sentidos, o que causa aí um transtorno para os motoristas em diferentes pontos do Rio. Vamos conversar ao vivo com a Larissa Schmidt, que tem outras informações, que conversou agora há pouco com o governador Luiz Fernando Pezão. Oi, Larissa. Oi, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente está aqui no Centro Integrado de Comando e Controle, onde está acontecendo uma reunião neste momento. O Comando Militar do Leste, aqui do Rio de Janeiro, acaba de confirmar que está sendo feita essa reunião com o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas para decidir exatamente como vai ser feita a operação para começar imediatamente. O comandante do Comando Militar do Leste, Coronel Roberto Itamar, disse que o planejamento está sendo realizado nesse momento com a cúpula da Secretaria de Segurança Pública. O secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, vai descer aqui em instantes para conversar com a gente, explicar exatamente qual é o planejamento que está sendo feito para agir imediatamente na cidade por conta dessa onda de violência, não só na Rocinha, mas em vários pontos. A gente já vai saber todos esses detalhes, saber também como vai ser essa operação conjunta com as Forças Armadas, esse cerco que vai ser feito na Rocinha. Agora a gente vai ouvir o que disse o governador Luiz Fernando Pezão. Ontem tivemos um resultado extraordinário lá, pegamos um grande paiol com muito armamento, com muita droga, e hoje a gente temos certeza a localização que os helicópteros passaram, a área de inteligência, a gente viu, temos não posso aqui dar detalhes, mas que a gente vai ter mais resultados lá hoje, lá dentro da Rocinha, na região que a gente está com o BOPE com choque lá. Essa região, que é a região de mata também, mais cedo Edmilson disse aqui que os policiais estão tentando acessar onde há, segundo a polícia, traficantes escondidos, drogas e muita quantidade de armas. Eles estariam ali bem perto já desses bandidos. Olha, chega mais uma informação aqui. Neste gabinete de crise lá estão o secretário de Segurança, Roberto Sá, o chefe de polícia e o comandante aí do Comando Militar do Leste. Portanto, a qualquer momento, então, depois desse pedido aí do governo do estado para que as forças de segurança entrem na Rocinha, o ministro da Defesa já autorizou, portanto, a qualquer momento, a gente vai atualizando, você sabe, a autoestrada está fechada há 2 horas por causa dos confrontos. Vamos conversar ao vivo, então, com o diretor da Sete Rio. Isso, o Joaquim Diniz conhece muito bem toda essa região e hoje nós temos um grande desejo, muita gente querendo circular por causa do Rock in Rio. Então, Diniz, boa tarde, você nos ouve? Boa tarde, Edmilson, boa tarde, Silvana, boa tarde a todos que assistem a Jovem. Diniz, o que é importante agora nesse momento, com tantos engarrafamentos na cidade? Qual o conselho aí para as pessoas? Muita gente querendo se deslocar, enfim, para a cidade lá, para o Rock in Rio. O que as pessoas devem fazer e observar nesse momento? Olha, Edmilson, eu acho que quem ainda não se deslocou no centro da sua casa, no centro do seu trabalho, deve evitar utilizar, obviamente, essa conexão pela Zona Sul. A linha Maia, que é a alternativa que nós temos ao fechamento da autoestrada, é uma via estreita, uma faixa de sentido, com descida acentuado, muitas curvas, ou seja, ela não tem capacidade de receber o fluxo que circularia pela autoestrada. Então, as rotas alternativas principais são a linha amarela, o Alto da Boa Vista e a Grajaú, mas a tendência, conforme a informação for chegando à população, nós busquem mais essas rotas. Perdão, nós estamos com um probleminha no seu áudio, daqui um pouquinho a gente volta a conversar. A gente daqui a pouco vai tentar refazer essa ligação. Vamos voltar para o centro de operações. Raquel Norato está lá acompanhando tudo sobre a cidade. O próprio Diniz já disse, né? É importante evitar essa região da autoestrada, né, Raquel?
Exatamente. Inclusive, como ele estava falando também, a Avenida Niemeyer, que está muito congestionada por conta dessa interdição da autoestrada Lagoa Barra. Agora, a gente já tem mais de 2 horas, então, de interdição da autoestrada Lagoa Barra para quem segue sentido Zona Oeste. Esse desvio está sendo feito ali na altura da PUC, por isso o trânsito fica muito congestionado no sentido Lagoa. E para quem vai da Zona Oeste para a Zona Sul, Ponte da Joatinga está muito congestionado, o desvio está sendo feito ali na altura do Fashion Mall, os motoristas estão sendo encaminhados, então, para a Avenida Niemeyer. Mas a melhor opção, até o momento, continua funcionando normalmente, é o metrô, para quem precisa de se deslocar para a Zona Oeste do Rio. Inclusive, o Metrô Rio informou que a estação de São Conrado está operando normalmente. Quem precisar descer ali na estação tem que tomar cuidado, claro, mas que aquela estação está aberta, está funcionando. E quem precisa seguir em direção ao Rock in Rio, por exemplo, segue de metrô e sai na estação Jardim Oceânico. Então, por enquanto, como vocês estão vendo aí, muito trânsito na autoestrada Lagoa Barra e os motoristas, então, sendo direcionados para Niemeyer, que apresenta uma grande lentidão por agora, Silvana. É isso, é pensar em caminhos alternativos, a própria linha amarela, né, para fugir aí desse problema na autoestrada. Vamos chamar o Genilson, então, que tem informações lá do alto. Genilson. Pois é, a situação está bem difícil, Silvana e Edmilson, principalmente para quem está saindo da Zona Sul. A gente já acompanhou a movimentação na Orla da Lagoa, são péssimas as condições ali, tanto na Borges de Medeiros quanto na Epitácio Pessoa. A gente está vendo aí a autoestrada Lagoa Barra, ela está interditada da Praça Sibelius, Edmilson, até a Igrejinha de São Conrado, um pouquinho antes do túnel de São Conrado. Todo o tráfego acaba sendo desviado para a Avenida Prefeito Mendes de Moraes, ali na Orla de São Conrado, e também para a Avenida Niemeyer. Então, tanto quem sai da Barra da Tijuca para a Zona Sul, quanto quem sai da Zona Sul para a Barra, está perdendo muito tempo, está enfrentando uma séria dificuldade. O motorista tem algumas opções, ele pode fazer uso do Alto da Boa Vista, ou então deve seguir, no caso, passando ali pela estrada das Canoas, acessando depois o Alto da Boa Vista e retomando o caminho da Zona Sul pelo Horto. São opções, são algumas opções. Agora é bom o pessoal ficar sabendo, Edmilson, Silvana, que a situação realmente não é das melhores com essa longa interdição da autoestrada Lagoa Barra, justamente numa sexta-feira, um dia de grande movimento e justamente num dia onde há Rock in Rio. Muita gente saindo da Zona Sul, muita gente vai de metrô, faz uso do transporte público, mas muita gente acaba fazendo uso do carro, deixando o carro em áreas próximas ao Rock in Rio e realmente a situação está bem difícil. O que a gente percebe aqui no Alto da Rocinha, vou pedir ao Assis para jogar a nossa câmera novamente, movimentar a nossa câmera para a Rocinha, é o seguinte: muitos estabelecimentos comerciais fechados em diversos pontos da Rocinha por causa desse clima de tensão. Já vimos restaurantes, lanchonetes e também bares fechados, além de outros tipos de estabelecimentos comerciais. E pouca gente circulando também com toda essa movimentação policial e com todo esse clima de tensão. Como já foi dito, há suspeita de que integrantes de uma das quadrilhas estejam escondidos na mata. O batalhão de choque faz operação desde cedo, já houve incêndio, um ônibus já foi incendiado, já foi lançada uma granada contra equipes da Polícia Militar e agora a informação de que o Exército, que as Forças Armadas vão dar apoio à Polícia Militar no sentido de promover uma ação mais eficaz no combate a essa briga entre quadrilhas aqui na comunidade da Rocinha. Uma situação, portanto, bem difícil, uma sexta-feira complicadíssima, não só na Rocinha, como também em diversos bairros da Zona Sul, por causa dessa tensão. A gente observa agora várias lojas fechadas, essa aí é a Estrada da Gávea, várias lojas fechadas, poucas pessoas circulando. Ainda há pouco vimos 2 veículos da Polícia Militar, vários homens saltaram dos carros e fizeram, no caso, um patrulhamento a pé, né, deram sequência a um patrulhamento a pé, a Estrada da Gávea que permanece interditada também ao tráfego. Aí tem, essas imagens aí foram feitas agora há pouco, os policiais desceram e fizeram o patrulhamento a pé. Nós não vimos aqui de cima ainda incidentes nessa área, mas os relatos de tiroteios são constantes, não só nas redes sociais, mas também confirmados pela própria Polícia Militar. A Estrada da Gávea, ela foi interditada ao tráfego por causa desse clima de tensão e também mais cedo alguns homens acabaram ateando fogo em material plástico, em madeira, prejudicando ainda mais a movimentação nessa via que passa exatamente por dentro da favela, por dentro
da comunidade. Uma via importantíssima que é a Estrada da Gávea. Essas imagens foram feitas mais cedo, olha só. Você pode perceber, atearam fogo em madeira, atearam fogo em material plástico, saíram correndo com a chegada da Polícia Militar, mas isso acabou aumentando ainda mais o clima de tensão. A gente vai mostrar agora, Edmilson e Silvana, a Avenida Niemeyer. Qual é a situação da Avenida Niemeyer nesse momento? Ela está com mão dupla a essa hora. Aí é o trecho de acesso à Avenida Niemeyer pelo Leblon, a saída ali da Visconde de Albuquerque para a Avenida Niemeyer. Ela está a essa hora liberada ao tráfego nos dois sentidos, mas olha só o nó que se forma na saída da Avenida Delfim Moreira e na saída da Visconde de Albuquerque para a Avenida Niemeyer, que nesse momento possui apenas uma faixa liberada em direção a São Conrado. E esse congestionamento acaba se estendendo à Avenida Delfim Moreira, a Visconde de Albuquerque, prejudicando completamente o trânsito em outras vias aqui da Zona Sul, para quem está saindo a essa hora com destino à Barra da Tijuca. Uma situação realmente bem difícil. Silvana e Edmilson. Ô, Genilson, você consegue se deslocando aí pela Niemeyer, para a gente dando um panorama para quem está em casa, quem precisa sair, porque essa é a rota mais importante neste momento ali para desviar da autoestrada. Então, o que as pessoas vão encontrar pela frente quando entrar lá? A gente viu do outro lado muito engarrafamento, você está mostrando agora na Zona Sul. Pois é. Exato. Edmilson, há um afunilamento do tráfego no acesso à Avenida Genilson, Niemeyer. a gente vai interromper você um pouquinho rapidinho, porque nós vamos direto lá para o Centro Integrado de Comando e Controle com a Larissa Schmidt. Larissa. Agora a gente está entrando. Oi, nós estamos aqui com o secretário de Segurança Pública, acaba de descer da reunião aqui no Centro Integrado de Comando e Controle. Vamos ouvir o que tem a dizer. Primeiramente, o que é que ficou decidido nesse momento entre vocês e o Estado-Maior? Bem, boa tarde a todos. A gente veio aqui dar uma satisfação à sociedade, informar o que está acontecendo e as providências que estão sendo adotadas. Em primeiro lugar, é importante dizer que desde domingo, nós, Secretaria de Segurança, subsidiados por informações da Polícia Militar, da Polícia Civil e pelo setor de inteligência, estamos em diálogo permanente com o Comando Militar do Leste, monitorando dia a dia a situação, a escala, tanto da situação de normalidade ou não, assim como da necessidade de escalar recursos. Hoje, em razão do batalhão de choque ter tido um contato com traficantes armados, isso ter gerado um confronto e houve uma certa instabilidade, porque essa proximidade foi de tal forma que houve uma reação de pessoas ligadas aos criminosos da comunidade ali próximo ao asfalto. Então entendemos por bem, a Polícia Militar solicitou o bloqueio da via e como a gente verificou uma outra troca de tiro numa outra região da própria Rocinha, então nesse monitoramento feito com o Comando Militar do Leste, entendemos por bem sim pedir agora esse cerco das Forças Armadas para liberar nossos policiais, para aumentarmos a visibilidade, o monitoramento e o patrulhamento em outras áreas. Então isso vai ser feito hoje, a gente está aqui com o Centro de Comando e Controle ativado, com todas as forças, com a Prefeitura, Polícia Civil, Polícia Militar e o próprio Comando Militar do Leste com Marinha e Aeronáutica, e todos os esforços, todos os recursos possíveis públicos serão colocados à disposição da sociedade para nós retornarmos à estabilidade local e, sim, tentarmos a todo custo efetuar a prisão desses criminosos. Seja quando for, a presença nossa, eu já havia dito isso, é por tempo indeterminado e à medida que nós formos avançando, novos acontecimentos forem ocorrendo, a gente vai dando mais notícia para os senhores. Agora, secretário, o problema não é só na Rocinha. O cerco dos militares, isso acontece a partir de agora à tarde, tem um horário definitivo? Hoje essa mobilização está acontecendo, o general Sinotti pode dar maiores detalhes, mas informações operacionais, elas são sigilosas. O importante é a sociedade saber que o Estado e a União estão juntos, obviamente medindo a necessidade dia a dia de escalar recursos. Não se coloca todo o recurso no primeiro incidente. Isso é doutrina mundial e a gente tem essa afinidade e esse alinhamento em termos de doutrina. À medida que a situação evolui, a gente escala mais recursos, controla, monitora, coloca à disposição, requisita se for necessário. Isso é doutrina mundial e a gente está aplicando aqui à disposição da nossa sociedade. Hoje significa, a partir de já, na Rocinha, o cerco das Forças Armadas? Sim, a partir do momento que as guarnições, as viaturas puderem chegar. Isso a gente não vai dizer horário, os senhores irão verificar. Há outras operações acontecendo nesse momento? Sim, porque é uma cidade, é um estado em que, como outros no Brasil, nós temos episódios de violência. Para vocês terem uma ideia, ontem mesmo e anteontem a Polícia Civil, dando continuidade na descoberta e identificação dos criminosos, já conseguiu
obter mandado de prisão, cumpriu outro mandado de prisão para o NEM em razão dessa invasão, já identificou outras pessoas, já tem mandado de prisão e essas buscas estão acontecendo porque houve apoio realmente e não tão somente apoio. Muitas das vezes a ordem para que o apoio acontecesse, ela já faz parte do crime. Então essas identificações, pedido de prisão estão acontecendo e essas buscas de captura irão acontecer de forma indefinida. Secretário, houve uma... Por exemplo, do batalhão de choque. Só mais uma pergunta. Só mais uma pergunta. Essa presença do batalhão de choque lá está sendo desde segunda-feira, né? Esse conflito já não poderia ter sido principalmente percebido antes e o Exército já tem sido atuado justamente quando o batalhão de choque estivesse mais próximo dos bandidos que estão possivelmente tentando uma fuga? Secretário, deixa eu só complementar, porque houve uma resistência, tanto da Secretaria de Segurança Pública, o senhor falou em entrevista, o governador Luiz Fernando Pezão disse que não entendia ainda necessário o uso das Forças Armadas no cerco à Rocinha. Houve uma mudança de planejamento? Foi feita uma avaliação incorreta anteriormente? Não. Como eu disse antes, a gente estava monitorando, nós estávamos monitorando junto com eles e avaliando a escalada de implementação de recursos. Não se coloca todo o recurso que está disponível quando a situação está com aparente estabilidade. Então havia uma estabilidade que hoje pela manhã ela se mostrou que havia uma necessidade de escalar recursos. Então não houve na nossa avaliação, respeitando a posição, obviamente, de quem entende o contrário, mas na nossa avaliação havia uma estabilidade, havia tropas especiais no terreno, havia um cerco, a atuação da UPP, a atuação do comando intermediário, a atuação do comando de polícia pacificadora, então cuidando do restante da cidade e deixando também as Forças Armadas em condições de atuar, mas monitorando conosco e avaliando dia a dia, hora a hora. Então, isso faz parte, sim, do planejamento, você escalar recursos à medida que a situação assim o requeira. O ministro da Defesa, Raul Jugman, chegou a falar em rixa entre as autoridades estadual e federal, falou também em falta de entendimento. Esse entendimento, a partir de agora, vai acontecer? Ele nunca terminou. Se havia, não havia no campo operacional. Isso que é preciso ficar claro para os senhores. Nesse campo nosso aqui, de relacionamento com o CML, sempre esteve muito bem e a cada dia melhor. Como eu disse, a gente está monitorando os acontecimentos, não só na Rocinha, mas hoje preponderantemente, mas no estado todo, na cidade, juntos. Faz parte de uma coalizão das forças em benefício da sociedade. Então, em primeiro lugar, não há rixa no nosso nível e não houve equívoco de avaliação e nem recusa de apoio. Todo o apoio que está sendo colocado à disposição está sendo avaliado e solicitado em comum acordo. Isso que é importante dizer. Não há rixa entre nós, muito ao contrário, mas é óbvio que são instituições que têm maneiras de atuar de forma diferente. Eu não sei se isso em algum momento é avaliado como algum tipo de desentendimento, mas taticamente, os ajustes a cada operação, eles são maiores, utilização de rádio, deslocamento no terreno, doutrina de comunicação, isso é um aperfeiçoamento permanente. Mas essa avaliação, na nossa avaliação também, ela está correta de acordo com o nível de instabilidade e aí você acrescenta recursos. Agora tem tiroteios acontecendo também em outras comunidades, no Alemão. A aparente instabilidade, ela não poderia ser quebrada a qualquer momento com um possível confronto com os traficantes? A situação dos moradores já não era de risco, já na previsibilidade, por exemplo, da que a situação ocorresse durante essa semana? Olha, nós tínhamos lá, como eu disse, batalhão de choque, batalhão de operações especiais, em stand-by o batalhão de cães, batalhão de grandes eventos, o CPP, a UPP, o batalhão do Leblon. Então, estava sendo possível e a gente tem que cuidar da cidade inteira, do estado inteiro. Na nossa avaliação, haveria possibilidade, como há agora, neste momento, em dezenas de comunidades conflagradas, pode ter uma estabilidade. E a gente vai colocar as Forças Armadas no cerco de todas elas, porque é uma notícia que não é confirmada. Então, essa avaliação é feita por nós, a decisão é feita num colegiado, a gente conversa do que é possível e, volto a dizer, na nossa avaliação, esse pedido e esse cerco está sendo feito no momento que a situação assim requereu. Secretário, tem planejamento também para a comunidade Dona Marta, Complexo do Alemão, tem registros de tiroteio também em outras comunidades hoje na cidade? O planejamento é para a situação ordinária e há planejamento também para a situação de eventualidade, de situações extraordinárias. Isso existe e a Polícia Militar e a Polícia Civil, que são as forças estaduais que têm que dar essa primeira resposta, elas estão sempre preparadas para dar essa resposta. Hoje, com o Plano Nacional, com a possibilidade de usar as Forças Armadas, se essa
essa primeira resposta não for suficiente, eles vão ser acionados e já se colocaram à disposição para nos apoiar no que for possível. Só uma última pergunta. Ontem o ministro da Defesa disse que iria avaliar o posicionamento do Exército, os militares, por exemplo, fizerem controle e fiscalização também nas ruas. O senhor já tem essa resposta? Não, ela ainda está sob avaliação e isso também é mais uma conversa que surgiu a partir da disponibilização do recurso e nós, como não temos vaidade alguma, assim que o recurso foi disponibilizado, solicitamos para ser avaliado. Mas essa relação, volto a dizer, ela é muito boa e ela está à disposição a serviço da sociedade. Ok, muito obrigada. Vamos conversar aqui agora com o chefe da 1ª Divisão do Exército. Por favor, Mauro Sinotti, pode dar só uma palavrinha aqui com a gente? Nós temos informações que já tem comboios do Exército agora na Marquês de São Vicente. O senhor confirma? Já estão nas ruas? Nós estamos aprestando as tropas para, na parte da tarde, darmos a nossa colaboração em função desse estudo de situação feito diariamente, que nunca foi interrompido. Nós constantemente estamos fazendo um trabalho conjunto, interagências com as demais forças de segurança do Estado. E hoje, na parte da tarde, nós estaremos dando uma contribuição em cima do que foi solicitado. Ou seja, nós iremos fazer, auxiliar no cerco da região, no controle de trânsito, no controle do espaço aéreo, a fim de liberar os contingentes da polícia para ações mais específicas de polícia. Qual vai ser a estrutura? E já na parte da tarde nós estaremos fazendo esse trabalho. Qual vai ser a estrutura que vai ser utilizada aí nesse apoio? Nós temos tropas disponíveis da 1ª DE, basicamente tropas de polícia do Exército. Há boatos na internet, está circulando vídeos na internet de um bando de bandidos dentro de carros circulando pela Zona Sul, pela região do Jardim Botânico. O senhor confirma essa informação? Não tenho essa informação. Ok, gente, obrigado. Ok, obrigado, viu? Ok, é isso. A gente acaba de ouvir aí agora palavras do chefe da 1ª Divisão do Exército, Mauro Sinotti. Ouvimos antes meu secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, aqui do Centro Integrado de Comando e Controle, onde está tendo nesse momento uma reunião para definir exatamente o que vai ser feito na cidade para conter essa onda de violência, especialmente na Rocinha. Acaba de ser informado que essa operação toda começa à tarde. Com vocês no estúdio. Obrigada, Larissa. Portanto, agora à tarde começa então o cerco das forças de segurança na região da Rocinha. Isso já deixou claro ali que o Exército vai fazer o cerco e quem vai entrar na favela. Então, a polícia vai entrar na favela. Agora, 12h28, daqui a pouco outras informações sobre a guerra da Rocinha. Não sai daí, não.